Naquela manhã, ele acordou mais cedo do que o costume, embora não tivesse dormido de verdade. O bilionário, que antes atravessava madrugadas trabalhando com a mesma energia de quem começava um novo projeto, agora passava horas encarando o teto, sentindo a cama grande demais desde que a esposa se foi. O silêncio da mansão não tinha nada de confortável. Era um tipo de vazio que escancarava a falta dela e, ao mesmo tempo, lembrava o quanto ele vinha falhando com o filho. Ele percebia, sem admitir, e para ninguém, que evitava até o olhar do garoto, como se a própria presença dele lembrasse tudo que tinha perdido. Naquele dia específico, porém, existia algo a mais. A sensação de que precisava reafirmar o controle de alguma forma. Já tinha sido enganado por funcionários que diziam se importar, mas só queriam explorar seu luto e sua distração. Por isso, caminhou pelos corredores instalando câmeras escondidas, uma a uma, com a convicção amarga de que a nova empregada também acabaria revelando algum interesse oculto. Ele não queria admitir a paranoia, mas no fundo sentia que desconfiar de todo mundo era o único jeito de não desmoronar de vez. A nova funcionária chegou pouco depois das 8, carregando uma mochila simples e uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Ele observou tudo pelo celular de um dos quartos, com o volume do áudio quase no máximo, como se quisesse antecipar qualquer sinal de falsidade. A jovem caminhava devagar, quase respeitando cada espaço da casa, como se tivesse medo de fazer barulho. E enquanto ele analisava cada gesto, algo estranho começou a incomodá-lo. Ela não parecia agir como as outras pessoas que haviam passado por ali nos últimos meses. Não olhava para os objetos caros, não sondava cantos, não parecia impressionada com nada. Havia uma tranquilidade discreta nela, mas também um ar de quem carregava uma história pesada e tentava não deixá-la transparecer. Ele tentou racionalmente catalogar aquilo como atuação, um tipo de estratégia para ganhar confiança. Porém, sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: curiosidade genuína. Mesmo assim, manteve a postura rígida, lembrando a si mesmo que já tinha sido enganado por rostos aparentemente gentis e que não deixaria mais ninguém entrar onde podia machucá-lo de novo. Conforme a manhã avançava, ele se viu grudado no celular mais do que pretendia, acompanhando cada movimento dela enquanto fingia trabalhar no escritório. A jovem arrumava a cozinha com um cuidado incomum, quase como quem reorganiza um espaço que conhece, mesmo sem nunca ter pisado ali antes. Ele reparou em detalhes que não conseguia ignorar. Ela passava a mão pela bancada de mármore como se estivesse sentindo a temperatura fria com alguma memória antiga por trás. Respirava fundo antes de abrir cada gaveta e, às vezes, parecia hesitar, como se carregasse um peso que não ousava verbalizar. Isso o deixava inquieto, porque parte dele queria descobrir a razão por trás daquele comportamento, enquanto outra parte gritava para que ele fechasse a transmissão e seguisse sua vida sem criar vínculos. Mas ele não conseguia. Havia algo tão sincero nos movimentos dela que perturbava seus mecanismos de defesa, fazendo-o sentir uma estranha mistura de irritação e alívio. Irritação por perceber que estava prestando atenção demais, e alívio porque, pela primeira vez em meses, sua mente estava ocupada com algo que não era dor pura. O momento que mais o desconcertou aconteceu quando ela entrou no quarto do filho para arrumar a bagunça que ele tinha deixado antes de ir para a escola. Ele esperava algum comentário negativo, talvez um resmungo sobre brinquedos espalhados ou sobre o chão marcado de tinta, como tantos funcionários anteriores faziam. Mas ela não reclamou. Ao contrário, sorriu sozinha enquanto juntava as peças coloridas e o sorriso não parecia forçado nem profissional. Era quase afetuoso, como se entendesse a lógica particular daquela desordem infantil. Ele viu quando ela encontrou um desenho amassado no canto da cama.
Uma folha com traços tortos, mas com a tentativa de retratar um dia feliz com o pai. O desenho mostrava dois bonecos de mãos dadas, porém, nitidamente, o pai estava apagado em vários lugares, como se a criança tivesse esfregado o lápis até desistir. A expressão da jovem mudou na hora. Não era pena, era compreensão. E pela primeira vez, ele sentiu um aperto diferente no peito, não de tristeza, mas de vergonha. Uma vergonha que expunha o quanto havia se afastado do próprio filho sem perceber o estrago que aquilo fazia. Ele tentou se afastar das telas por alguns minutos, mas a inquietação que sempre o acompanhava voltou ainda mais forte. Caminhou pela casa sem rumo, passando por corredores que antes pareciam intermináveis e agora só lembravam o quanto ele vinha evitando sua própria vida. Quando decidiu olhar novamente as câmeras, flagrou a jovem parada diante de uma foto antiga da família, uma imagem tirada antes da doença da esposa, antes das traições dos funcionários, antes de tudo desmoronar. A expressão dela não tinha nada de curiosidade invasiva. Era como se estivesse olhando para algo que conhecia há muito tempo, mas só agora pudesse ver de perto. Ele percebeu que a mão dela tremia levemente, não de medo, mas de emoção contida. E algo naquela reação mexeu com ele de um jeito descontrolado, porque ninguém até então tinha olhado para aquela foto com aquele tipo de reverência silenciosa, como se reconhecesse ali um pedaço de uma história que também lhe pertencia. Ele sentiu uma fisgada inesperada de medo, não medo dela, mas medo de descobrir o que aquela mulher sabia que ele não sabia. Foi então que, num gesto quase impulsivo, ele ampliou o áudio da câmera e ouviu a respiração dela ficar mais pesada enquanto ela tocava a moldura da foto. Ela murmurou algo tão baixo que ele precisou colocar o fone para entender. Era o nome da esposa dele, dito com uma familiaridade que o atingiu como um soco. Ele congelou, incapaz de desviar o olhar da tela. A jovem parecia conversar com a memória da mulher, não como alguém distante, mas como quem guarda um compromisso que nunca esqueceu. A forma como ela ajeitou a fotografia de volta no lugar deixou claro que havia ali algo muito maior do que uma simples funcionária tentando agradar o patrão. Isso acendeu nele a sensação incômoda de que a desconfiança que ele carregava como escudo talvez não tivesse fundamento naquele caso. Mas, ao mesmo tempo, despertou uma ansiedade quase infantil. A possibilidade de que seu mundo, cuidadosamente endurecido para evitar novas dores, pudesse ser atravessado por uma verdade que ele jamais imaginou. E pela primeira vez naquele dia, ele quis saber quem ela realmente era. Ele poderia ter ido falar com ela naquele instante, mas não conseguiu. Ficou parado diante da tela, observando cada gesto, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar o fio frágil daquela revelação que ele ainda tentava entender. A jovem seguiu, limpando a sala, mas sua expressão tinha mudado. Havia um foco silencioso no olhar, como quem repetia mentalmente um propósito que não podia ser esquecido. Em determinado momento, ela levou a mão ao bolso da calça e apertou algo lá dentro, como se aquele objeto fosse um lembrete constante do motivo pelo qual estava ali. Ele deu zoom na imagem e percebeu que ela segurava algo pequeno, talvez um papel dobrado, talvez um pingente. A curiosidade dele cresceu, mas junto veio um desconforto que parecia misturar culpa e antecipação. Era como se ele estivesse espionando não apenas uma funcionária, mas alguém que carregava fragmentos de uma vida que, de alguma forma, se entrelaçava com a dele sem seu conhecimento. E isso o deixava vulnerável, porque o simples fato de querer entender aquela garota já era um rompimento com sua própria regra de não confiar em mais ninguém. No início da tarde, enquanto ela organizava a biblioteca, ele percebeu algo ainda mais estranho. Ela parava diante de alguns livros específicos, como se estivesse procurando títulos que ele nem lembrava existir.
Em uma das prateleiras altas, ela achou um volume antigo que estava guardado desde antes do nascimento do filho deles. Um livro que pertencia ao pai dele e que raramente era tirado dali. O modo como ela o sustentou nas mãos deixava claro que aquele objeto tinha significado para ela, e isso fez o coração dele bater rápido, como se uma porta trancada há décadas tivesse sido aberta sem aviso. Ele viu quando ela passou o dedo pela assinatura antiga do pai na primeira página, e o olhar dela ficou úmido por alguns segundos, contido, mas impossível de ignorar. Aquilo deu a ele a sensação de estar diante de uma verdade prestes a explodir. Uma verdade ligada não só ao passado, mas também àquilo que ele vinha evitando encarar desde a morte da esposa. Pela primeira vez, ele reconheceu que não era apenas curiosidade. Era medo de descobrir que tudo o que ele julgava sobre ela estava errado desde o começo. Mais tarde, quando ela saiu para levar o lixo até a área externa, ele finalmente resolveu conferir pessoalmente um dos pontos onde havia instalado uma das câmeras, como se precisasse garantir que tudo ainda estava sob controle. Mas, no fundo, o que o movia era outra coisa. A vontade crescente de entender por que aquela mulher parecia tão conectada à história dele sem nunca ter sido apresentada à família. Ele passou pelo corredor e, enquanto ajustava a câmera atrás de um dos quadros, ouviu passos leves se aproximando. Por um instante, pensou em se esconder, mas ficou paralisado pelo próprio medo de parecer ridículo. Os passos, no entanto, seguiram para outra direção, e ele soltou um ar que nem percebeu ter prendido. Voltou correndo para o escritório e abriu novamente o aplicativo das câmeras, como se o monitor pudesse servir de escudo entre ele e o que estava sentindo. A tensão que carregava nos ombros parecia piorar cada vez que tentava entender a si mesmo. Era como se estivesse vivendo um confronto interno, metade dele ainda agarrada à paranoia por sobrevivência, e a outra metade sendo puxada por uma curiosidade que não fazia sentido ignorar. Foi então, enquanto a observava recolher sacolas no jardim, que a realidade o atingiu de forma quase insuportável. Ela parou de repente, segurou a própria respiração e tirou do bolso o objeto que vinha apertando desde cedo. Um envelope dobrado e bastante gasto nas extremidades, como se tivesse sido manuseado por anos. Ele viu quando ela abriu o envelope com extremo cuidado, como quem mexe em algo precioso, e retirou 2 papéis. Um deles parecia uma carta antiga. O outro tinha uma escrita mais recente, marcada pela pressa de alguém que não queria que fosse tarde demais. A expressão dela mudou completamente. O peso emocional ficou evidente. Ele sentiu uma fisgada profunda no peito, um tipo de reconhecimento involuntário, como se já tivesse visto aquele tipo de envelope em outro momento da vida. E sentiu medo, não dela, mas da possibilidade muito real de que aquele conteúdo, seja lá qual fosse, estivesse diretamente ligado à esposa ou ao passado do pai. Naquele instante, percebeu que não podia mais fingir que aquilo era apenas vigilância. Era algo muito maior do que suspeita. Quando ela voltou para dentro da casa, ainda segurando o envelope, ele sentiu um impulso quase descontrolado de descer as escadas e perguntar diretamente quem ela era e por que carregava algo que parecia tão íntimo da vida dele. Mas sua própria incapacidade de lidar com qualquer verdade emocional o travou no lugar. Continuou observando pelo celular, com a respiração acelerada, enquanto ela caminhava até a sala e se sentou devagar no sofá, como se precisasse de 1 minuto para manter a compostura. A jovem abriu a carta mais antiga primeiro, passando o dedo pelas palavras como quem revisita um pedaço de memória que nunca realmente se apaga. Ele tentou aproximar a imagem, mas o vídeo não tinha resolução suficiente para mostrar o que estava escrito. Ainda assim, algo no modo como ela sorriu de leve, um sorriso triste, mas grato, o fez sentir um estremecimento que ele não soube explicar.
Ele percebeu que, naquele exato momento, a vigilância tinha perdido totalmente o sentido. Não era sobre investigar uma funcionária, era sobre desvendar uma história que de alguma forma já pertencia a ele e ele nem sabia. Uma mistura de arrependimento e curiosidade tomou conta, e ele entendeu que já não conseguiria voltar ao distanciamento de antes. A segunda carta, a mais recente, foi a que realmente o desmontou. Ele viu quando ela respirou fundo antes de abri-la, como se estivesse revivendo o instante exato em que havia recebido aquelas palavras. Diferente da primeira, essa parecia mais urgente, quase desesperada. A expressão da jovem ficou pesada, e ele reconheceu aquilo. Era o olhar de quem carrega um pedido que não pode falhar. E então, num movimento quase involuntário, ela deixou a carta cair no colo e levou as mãos ao rosto, respirando fundo para não chorar. Aquilo fez algo dentro dele rachar, porque nada na postura dela lembrava alguém com segundas intenções. Pelo contrário, parecia alguém que tinha vindo cumprir algo tão sério e pessoal que nem ousava compartilhar com ninguém. E foi nesse instante que ele finalmente sentiu o fio de culpa subir pela garganta. Culpa por tê-la vigiado como um inimigo, culpa por não ter dado espaço para a possibilidade de que alguém estivesse ali por razões que não envolviam traição ou interesse financeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu torcendo para que a verdade fosse menos cruel do que sua imaginação impunha. Ele não aguentou mais ficar apenas assistindo. Levantou da cadeira com um impulso que nem tentou controlar e desceu as escadas com o coração acelerado, sem saber exatamente o que diria se a encontrasse ali, ainda com as cartas nas mãos. Mas, ao chegar à sala, a jovem já havia guardado tudo no bolso novamente e estava ajeitando as almofadas, como se nada tivesse acontecido. Ele ficou parado na porta por alguns segundos, observando-a sem que ela percebesse, e naquele intervalo sentiu algo que não lembrava ser possível, uma vontade sincera de entender aquela pessoa, não de julgá-la. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele não se sentia preso dentro de si mesmo. Havia uma fresta, um espaço mínimo onde a curiosidade e a vulnerabilidade conviviam. Ele percebeu que, se desse meia volta, provavelmente nunca teria coragem de enfrentá-la de novo, e aquilo poderia enterrar de vez qualquer chance de reconstruir o que quer que fosse, não só entre eles, mas dentro dele. E então, respirou fundo, tentando reunir a força emocional que não sabia mais se possuía, enquanto a jovem finalmente levantava a cabeça e percebia sua presença ali. Quando os olhos dela encontraram os dele, por um segundo o silêncio pareceu sufocante. Ele não falou nada, não porque não quisesse, mas porque sentiu que qualquer palavra sairia trêmula demais para carregar sentido. E ela, ao contrário do que qualquer outro funcionário teria feito, não se assustou, não desviou, não tentou justificar nada. Apenas ficou ali, olhando para ele como quem reconhece a dor de alguém, mesmo sem explicações. Nesse instante, ele percebeu que aquela jovem não representava ameaça alguma. Representava, na verdade, algo que ele nem sabia mais como lidar: honestidade. Era estranho se ver vulnerável diante de alguém que ele mal conhecia, mas ao mesmo tempo era quase inevitável sentir que havia algo maior sustentando aquela presença ali. Ele percebeu que precisava ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse, e com a voz baixa e trêmula, conseguiu perguntar, mais para si mesmo do que para ela, se ela tinha vindo por causa das cartas. O jeito como ela engoliu em seco confirmou que sim. E naquele instante, ele entendeu que sua vida estava prestes a mudar, quer ele quisesse ou não. Ela não precisou responder com palavras. Apenas colocou a mão no bolso e tirou o envelope, entregando-o a ele com um cuidado que o desarmou completamente. Quando ele abriu a carta mais recente, reconheceu de imediato a caligrafia da esposa. O impacto foi tão grande que ele teve que se sentar. As linhas eram curtas, escritas às pressas,
mas carregavam o peso de alguém que sabia que não teria outra chance. Ela pedia que ele cuidasse do filho com o coração aberto, que não deixasse o luto transformá-lo em alguém incapaz de confiar. E, por último, mencionava a jovem pelo nome, explicando que a mãe dela havia sido salva pelo pai dele anos antes e que a garota tinha prometido retribuir aquela bondade caso a vida um dia a colocasse diante da família novamente. A esposa escreveu que confiava nela, que via na jovem uma chance de equilíbrio para a casa, caso ela mesma não aguentasse a batalha contra a doença. Ele releu aquelas palavras várias vezes, sentindo o chão sair debaixo dos pés. A culpa, o arrependimento e um tipo estranho de alívio se misturaram dentro dele, até quase o deixarem tonto. Pela primeira vez, percebeu que sua esposa não tinha deixado apenas memórias, tinha deixado um último gesto de proteção e esperança. Quando finalmente levantou o rosto, encontrou a jovem observando-o com um respeito silencioso, mas também com a firmeza de quem não havia ido até ali por pena, nem por obrigação. Ela estava cumprindo duas promessas que não eram pequenas. Uma feita à mãe, por gratidão ao salvamento que o pai dele proporcionara anos antes, e outra feita à esposa dele, nos minutos finais de vida. E ali, naquele encontro quase improvável, ele percebeu que a ruptura que tanto temia não veio acompanhada de dor insuportável, mas sim de uma clareza inesperada. Era como se algo tivesse virado dentro dele, de forma tão súbita quanto inevitável, abrindo espaço para uma emoção que ele acreditava ter perdido: a capacidade de confiar. Ele pediu desculpas, não com grandes discursos, mas com um olhar que finalmente permitia que alguém o enxergasse por inteiro. E ela, sem dramatizar, apenas confirmou que ficaria ali enquanto fosse necessário, não por obrigação, mas porque acreditava que aquela família ainda tinha salvação. Naquele dia, quase sem entender como, ele voltou a sentir que não estava completamente sozinho, e até hoje não sabe explicar como tudo deu tão certo num dia que tinha tudo para desandar.